o privilégio de estar aqui na casa do papai, que é o pai de vocês e meu pai. Ele assim nos chama. E eu, por isso, eu me conto também como uma criança. Não sou exemplo para ninguém. O exemplo é Jesus Cristo. Qualquer pessoa, por melhor que seja, não é suficiente. O modelo é Jesus Cristo. Então, eu gostaria que vocês ler com você dois textos da Bíblia que serão a base do tema dessa noite, testemunhando a presença de Deus em nossa vida. Deuteronômio 6, versículos de 5 a 9. Nós vimos algum indício agora aqui nesse culto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Às vezes eu lia isso aqui quando era adolescente, mas o que é umbrais? Umbrais é aqueles madeiras que estão contornando a porta, né? Quando você entra, você está sempre na casa ou saindo, você sempre olha onde você entra, onde você sai. Então, isso significa que nós precisamos a todo momento saber onde que nós estamos entrando. E se nós estamos sabendo onde que não estamos entrando, nós vamos saber também por onde sairmos. Nesse mundo, Jesus falou que nós teríamos aflições, mas Ele estaria conosco todos os dias. Então, nós precisamos entender. Vamos lá para São João. São João, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 8 e 13. Lá diz o seguinte: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui nós estamos falando do Espírito Santo, no contexto aqui, o Consolador. No versículo 13, diz o seguinte: quando Ele vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, nós vemos aqui que a divindade, ela se intercala. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles nos dão um exemplo do que é uma unidade. Quando Jesus fez aquela oração lá em São João 17, capítulo 17, a oração sacerdotal, ele pediu ao Pai que seus discípulos fossem um com ele, assim como ele era um com o Pai. Não era uma pessoa de 12 cabeças, né? Então, unidade significa, são pessoas com diferentes, mas unidas num propósito. Então, a igreja, nós temos muitos talentos em nosso meio. E cada um deles exerce uma função. No Espírito escolhe a função. Você pode ser uma pessoa que sabe dar uma recepção a quem entra. Isso é um dom. Você pode ser uma pessoa que sabe instruir as pessoas no caminho da verdade. Você pode ser uma pessoa que tem capacidade de entender as profecias e ensinar de uma forma clara aos seus ouvintes. Você pode ser uma pessoa de oração. Nós temos um grupo de oração em nossa igreja. E como é bom a gente saber que alguém está lembrando de nós, né?
que nós não somos esquecidos. Então existe esse grupo de oração. É uma outra capacitação que o Espírito dá. E assim por diante, gente. Ninguém é maior nem melhor. Todos nós temos uma missão a cumprir. Então, aqui em Isaías 6, capítulo 43, versículo 10, falando sobre testemunhos, né? Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. Se você vai um pouquinho mais adiante, no versículo 12, do mesmo capítulo 43 de Isaías, diz o seguinte: portanto, sois minhas testemunhas, de que eu sou Deus, assim declara Yahvé. Então, Deus, uma vez eu lembro que a minha neta falou assim: vô, eu tinha tanta vontade de ver um anjo, e eu orei a Deus, e no meu sonho eu vi um anjo. Eu falei, engraçado, né? Eu já não preciso ter certeza da existência de um anjo, nem a certeza da existência de Deus, porque as evidências são tão grandes e claras, nos testemunhos que eu vi nos meus avós, nos meus pais, na minha vida, na vida do meu sogro, da minha sogra, e de muitas pessoas da igreja, que para mim é suficiente. Eu nunca pedi mais. Cada um, Deus dá uma resposta de acordo com a necessidade de cada um. Então, ninguém é mais do que ninguém. Mas, sim, Deus é que nos torna importante. Se você for na palavra de Deus, várias partes dela, fala que Deus nos chama de filhos, herdeiros, sacerdotes, príncipes. Agora, se você vê a situação que Satanás chama as pessoas, às vezes por dinheiro, por alguma coisa assim, mas depois ele quer tornar essa pessoa como escrava, boneco, marionete dele. Então, irmãos, nós já nascemos com a tendência de desobedecer a Deus. Essa é uma realidade que não podemos fugir. Então, nesses hinos que foram cantados no início, quem esteve aqui, o hino 123, 193, fala do amor de Deus por nós, não importando a situação que nós nos encontramos, porque é Ele que vai transformar a nossa vida. Não é você com a sua opinião que vai transformar a sua vida, não. Foge disso, porque isso aí é uma pegada que você vai cair um pouquinho mais adiante. A palavra de Deus diz que, em Filipenses 2, versículo 13, que o querer e o realizar pertence a Ele. Se você vai lá em Efésios, capítulo 2, de 8 a 10, ele diz que a graça dele é dada a nós, e merecidamente. Nós não fizemos nada para receber. Fizemos sim, só fizemos bobagem. Mas Deus é Pai. Eu lembro quando meu pai falou assim: filho, você escolheu a melhor parte, mas tem o seu irmão, que é meu filho também, e eu amo ele. E pelo jeito, eu não vejo condições de vê-lo no céu. Mas eu quero fazer o céu dele aqui na terra. Tudo que eu puder fazer para alcançar, dar o melhor de mim para ele. Eu falei, pode pedir para mim que eu também quero. Eu quero ajudá-lo. Graças a Deus, mais tarde, meu irmão, ele caiu. Deus, o Espírito Santo, provou que é Ele que transforma os corações. Meu irmão chegou a falar, poxa, mas eu já me batizei 3 vezes. O que é o batismo? Segundo a palavra de Deus, o batismo, quando a pessoa emerge nas águas, significa que ela morreu para a velha vida, o velho homem, a velha mulher, o velho juvenil, o velho desbravador, e ressuscita para uma nova vida com Cristo. Então, meu irmão, você foi enterrado vivo as 3 vezes. Provavelmente, não, mas eu estou perdido, eu fui longe demais. Quem te fez conhecer isso? Porque na palavra de Deus, diz que, aqui, no versículo 9 do capítulo 16 de São João, diz que o Espírito Santo
nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Quando você reconhece que está errado, isso não vem de você. É um trabalho grandioso e muito amoroso de Deus por nós. Quando nós reconhecemos. Se a maioria das pessoas no mundo reconhecesse o seu erro, nós teríamos um pouquinho menos de problema. Mas cada um dá uma desculpa para os seus erros. Eu fiz isso, mas fulano fez pior que eu. Eu fiz isso, mas não foi bem assim. Então nós estamos justificando os nossos erros. E quando justificamos os nossos erros, nós perdemos a oportunidade de ter a bênção de Deus. Deus escolheu a gente como a gente é, gente. Por isso que a oração é uma conversa sua, pessoal, com Deus, com o nosso Pai. Como Jesus disse, um pai, por mais pecador que seja, se o filho pedir um pão, ele não vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, ele não vai dar uma serpente venenosa para ele. Se bem que nós vimos um testemunho aí, mas é raro isso, né? E se você... Agora ele fala assim, vejam, vocês sendo maus, vocês dão coisas boas para os seus filhos. Agora imagina o Pai do céu, que é perfeito. Se Deus tivesse um nome específico, provavelmente o melhor nome seria amor. Que Deus é isso, Deus é amor. Ele nos amou de tal forma que deu aquilo que era mais precioso para nós, termos uma segunda chance. O que Ele deu? As pessoas estavam comemorando aí o Natal que passou, né? Aniversário de quem? Meu? Das minhas crianças? De Jesus, só que as pessoas se esquecem, né? Elas se presenteiam uma a outra e esquecem de dar o presente maior, que é para o aniversariante. E Ele não quer riqueza, Ele não quer bens, porque Ele já tem tudo. Ele quer que você reconheça que Ele te ama. Não importa até onde você foi, você continua sendo filho dEle. Se você vai lá em Romanos capítulo 5, quando você estiver em sua casa, leia esse capítulo, é muito interessante. Lá, principalmente no capítulo 5, versículo 10, tem uma coisa que a gente às vezes lê e passa por alto. Mas vamos tentar, como Jesus falava àqueles professores de Bíblia, vocês erram porque não examinam as Escrituras. Muita gente põe a Bíblia, como essa aqui estava aqui aberta, né, num salmo, para tirar mal olhado, para tirar as coisas ruins do lar. Mas a Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia foi dada a nós para a gente examinar, para a gente ouvir o que Deus tem para nós. Então você põe a Bíblia lá, a mesma coisa que uma pessoa está falando com você, e você vira as costas, você não está prestando atenção. É assim, muitas pessoas tratam a Deus dessa forma, nosso Pai, que fez tudo por nós. Então, mas Ele é misericordioso demais. Ele disse lá tanto em Jeremias como em Ezequiel, ele fala que Ele ama a pessoa iníqua, a pessoa que ama o pecado, Ele ama ele, porque é filho. Falou, por que vocês querem morrer? Vivam. E aí em Deuteronômio também fala dessa questão que Deus deseja aqui, o céu e a terra, Deuteronômio 30, versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e toda a sua descendência. Veja, eu, quando nasci, já nasci em lar cristão. Meus avós eram cristãos, meus pais, depois veio minhas filhas, meus filhos, meus netos, quem sabe até os bisnetos, né? A minha neta falou assim, não, ainda não. Mas essa reverência, porque reverência a gente aprende em casa, não é na igreja, não. A igreja é consequência daquilo que a gente tem ensinado. Se você não tem tempo para aprender a cultuar a Deus em casa,
muito menos na igreja. Porque a igreja vai ser um reflexo daquela amizade que você tem com Deus lá no seu lar. Então procure, dê oportunidade para ter um papinho com Deus, seu pai, meu pai. Ele está esperando uma conversa, ele tem todo o tempo. Se você vai lá em Eclesiastes capítulo 3, fala que há tempo para tudo. E tem muita gente que fala assim, não tenho tempo para isso. Não tem. Então, ou a Bíblia está errada, ou eu estou errado. Eu acho que é eu que estou errado. Porque em Eclesiastes fala, Eclesiastes capítulo 3, fala, há tempo para tudo. Aqui. Tudo tem o seu tempo determinado. Versículo 1. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. É a palavra de Deus que está falando, não é eu. Então, não acho tempo para estudar a palavra de Deus. Então, meu filho, você está correndo atrás do importante e deixando o essencial. Porque existe o essencial e o importante. O essencial é mais que o importante. Existem muitas coisas. Veja a irmã de Maria. Ela estava preocupada com a limpeza do lar. Será que vocês já foram na casa de alguém? Bagunça, sujeira. É gostoso isso? Eu acho que não, eu não gosto. Mas aquilo é importante, a limpeza, o cuidado das coisas. Só que Maria escolheu a melhor parte, ouvir o Senhor Jesus. E aí Marta chegou para Maria, Jesus, fala para Marta, dá uma mãozinha para mim. Olha, tem tanta coisa para fazer aqui, ela fica sentada ouvindo você. Eu falo, Marta. Se você for lá no capítulo 6 de São Mateus, capítulo 6 de São Mateus, versículo 33, você vai encontrar: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trata os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, a gente está fazendo planos para o futuro, é importante. Mas como está seu presente? Você, às vezes a gente vive do passado. Eu tinha que fazer isso, não fiz, hoje, caramba. Mas no futuro eu vou fazer. Aí você fica pensando no passado, fazendo planos que já frustraram no passado, chorando pelo passado, e almejando o futuro e não vive o presente. E Jesus mandou a gente tomar atenção nisso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e todas essas coisas. Se for lá em Hebreus, capítulo 3, Hebreus, capítulo 3, versículo 15, você encontra também um verso que vem compactuar com Eclesiastes 3. O que diz lá? Em Hebreus 3, versículo 15, ou 7, né? 3, 15 ou 7, tanto faz. Eu estou pegando aqui o 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. O nosso tempo, ainda costumo falar assim, o meu tempo é agora. O hoje está baseado no agora. Não sei o que vai me acontecer a partir do momento que eu sair daqui, não sei. O meu tempo é hoje. Nós vivemos aqui nesse mundo um tempo emprestado. É como o salmista fala, alguns autores bíblicos falam, é como uma névoa a nossa vida. De repente, esses dias eu estava falando, poxa, eu estava com 19 anos, já estou com essa idade, né? 65. Caramba, eu estava... E às vezes a gente tenta fazer aquilo que a gente fazia com 19 anos, não dá certo. A cabeça pensa, mas o corpo não corresponde. Aí você tem que cair a ficha, olha. Agora tem que andar mais devagarzinho, não dá para fazer atletismo, pular corda, 1000 pulos, né? Não. E nadar também. Eu fazia uma extensão maior. Mas... Aí a professora falou assim, mas você não conseguiu? Eu falei, professora, acho que eu estou ficando velho. Então, a gente, às vezes, não vive uma realidade do presente. A gente vive ou o passado, ou pensando lá no futuro. Mas tem o presente. O presente de Deus é o agora também para nós. É a oportunidade que nós temos. Então, vamos tratar bem esse momento
exatamente que nós estamos aqui. Esse momento é o momento exato da nossa oportunidade para a maior felicidade. Não deu certo até agora, mas hoje eu tenho a oportunidade com Cristo. Lembra do meu irmão? Estou perdido. Não. Você foi enterrado vivo. Agora, provavelmente, será convencido da verdade. Há uma diferença em ser convencido da verdade e convertido a ela. Muita gente vive convencido da verdade. Eu tenho a verdade. Parabéns. E quanto que você vive dela? Eu sei que eu estou na verdade. Muito bem, só que isso não vai levar a nada, nem você. Você tem que viver a verdade. E para viver a verdade, é só aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que andar junto com ele. Não adianta andar sozinho. Né? Diz que lá antigamente, no tempo dos patriarcas, quando existia aquelas festas, vinham famílias, né, israelitas de várias regiões da terra, e naquele tempo não tinha uma BMW, não tinha uma Honda, não tinha um Civic, não tinha esses carros. Vamos supor, a BMW era o camelo, né? O Fusquinha era a mula, né? E aí por diante. E às vezes nem isso, eles iam a pé. E conta a história desses nossos patriarcas que os mais jovens iam aos passos das crianças e dos mais velhos. Bom, tinha crianças que corriam um pouquinho mais, mas iam nos passos dos mais velhos. Puxa vida, mas se eu podia ir mais rápido, chegar primeiro, por que eu tinha que ir? Mas existia uma lição muito importante. Nesse momento que você estava andando com os mais velhos, parava embaixo de uma árvore ou de uma rocha que fazia uma sombra, e esses mais velhos contavam as histórias, as bênçãos que os antepassados receberam e que eles podiam receber também. Então era enriquecida essa caminhada devagar. Não tem aquele provérbio, devagar se vai ao longe? Lembra da história do coelho e da tartaruga? Então, e aí por diante, esses eram válidos. Mas é assim. Muitas vezes a gente está correndo na nosso lufa-lufa, nas nossas coisas importantes, mas esquecemos dos essenciais. Vocês sabem que Lutero, ele aprendeu um hábito muito importante. Ele disse o seguinte: às vezes ele tinha coisas para fazer no período de um dia que não ia dar, precisava de 3 dias para fazer aquilo. Então o que ele fazia? Ele se ajoelhava e orava a Deus. Depois lia a palavra de Deus, tinha um intercâmbio com Deus. Depois daqueles momentos, ele passava às vezes 3 horas orando e lendo a palavra de Deus. Quando ele terminava aquele momento de meditação, as coisas que pareciam que demorariam para fazer, em um dia ele fazia. Coisas que eram 3 dias. Então, muitas vezes, tem um outro provérbio que diz que quem corre muito come seco, uma coisa assim. Come seco, come cru. Então, antes de qualquer atividade, como que é? Espera lá. O apressado come cru. Então, são vários provérbios assim, que o populacho, a gente tem no populacho, que reflete indiretamente o que a Bíblia já dizia. Então, isso vem dos pais. Lembra o arco da véia? Isso é coisa do arco da véia. Só que ninguém sabe a procedência disso. Porque, se a gente for na Bíblia, existe o arco da velha aliança. Quando, depois do dilúvio, Deus prometeu para Noé que nunca mais iria inundar a terra com o dilúvio. Então apareceu, ele falou assim: o sinal da minha promessa será o arco-íris, o arco da véia. Lembra vocês também, o 1º de abril? Existia muita brincadeira na escola, entre os amigos. É 1º de abril, eu te enganei. Mas mais ou menos nessa época que Jesus nasceu. Por aí. Ele não nasceu em dezembro. A gente comemora porque no mundo cristão foi escolhida essa data. Não que Jesus nasceu nessa data.
mas a gente aproveita o ensejo, que todo mundo está pensando numa coisa nobre, né? No aniversariante. Perdão, ainda vou ficar bom. E então a gente comemora, mas Jesus, se você for ver, a Páscoa se comemora por essa data. E Jesus foi nesse período que ele nasceu, nesse período que os pais deles voltaram lá em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então é por aí. Então não é o dia da mentira, é o dia da maior verdade. O inimigo tenta distorcer. Vocês lembram que você lê lá em Gênesis, na criação, o que apresenta lá na criação? Capítulo 2, capítulo 1, versículo 31, depois do 2 até o 3. Quando Deus termina a criação, ele diz que estava muito bom. Em cada dia da criação estava bom, mas quando terminou tudo, está muito bom. E no capítulo 2, versículo de 1 a 3, diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. O que o mundo, assim, mesmo cristão, muitos cristãos, de boa intenção, porque todas as religiões, elas não vão falar que é o caminho do mal, todas elas falando bem, inclusive nós. Mas você tem que examinar as Escrituras. Esse é a bússola da verdade. Quando Paulo pregava aos Tessalonicenses, aos bereanos, né? Os Tessalonicenses comiam tudo, né? Os bereanos não, vamos ver se ele está falando de acordo com a palavra de Deus. Bom, mas é Paulo, um homem que conhece línguas, que ele viu Cristo. Tudo bem, mas vamos ver se está de acordo. Entende? Então, o único modelo é Jesus Cristo. E a palavra é a nossa bússola. Não se permitam, por melhor que seja o pregador, por melhor que seja o orador, o mensageiro, vocês têm que ir de acordo com a palavra de Deus. Porque dessa forma, você está evitando muitas dores para o futuro. Então, prosseguindo aqui, nós vemos aqui, como o tema foi testemunhando a presença de Deus, nós vimos aqui vários exemplos. Na criação, por exemplo, se você for lá em Jó, capítulo 38, Jó 38, versículos de 4 a 7, tem uma mensagem muito interessante. Aqui na criação, Gênesis 1:1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. E a noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Quando você vai lá para Jó, você lê lá no capítulo Jó, capítulo 38, versículos de 4 a 7. 38, eu estava em Salmos, Jó. 38, de 4, lá diz o seguinte: onde estavas você quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem pôs as medidas na terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela, né, o cordel? O cordel é aquela atmosfera que protege dos raios ultravioletas, né? Como que chama essa proteção? Ozônio, né? Ozônio. Então Deus falando numa linguagem, Jó escrevendo uma linguagem da época, para o entendimento da época. Aí quando você continua lendo, sobre que estão fundadas as bases da terra, ou quem lhes assentou a pedra angular, a pedra principal para aqui, a pedra angular seria o alicerce, a parte do alicerce mais forte. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então nós vemos aqui que o cenário da criação devia ser uma coisa fantástica. À medida que Deus ia criando, os anjos cantavam, os mundos não caídos, que já existiam,
glorificavam a Deus pela beleza de tudo aparecendo. Então aqui, quando você ouvir falar que o sábado foi criado para o judeu, essa pessoa nunca leu a Bíblia. O sábado é o memorial da criação. Se todos, ser humano, lembrasse do sábado como um dia memorial ao Criador, um dia do Criador, não existiria o evolucionismo, não existiria tantas outras coisas ateus, atuas e assim por diante. Com respeito à decisão de cada um. A gente lembra que liberdade religiosa não é religião, é o direito da pessoa escolher. O direito que ela tem de escolher a Deus ou não escolher. Mas é como diz aqui em Deuteronômio, por que você escolhe a morte? Escolhe a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele fala, ninguém vem ao Pai? Lembra lá no capítulo 5 de Romanos, que eu comecei a falar e não terminei? No capítulo 5 de Romanos, fala-se o seguinte, que a morte de Cristo nos tirou, nos fez unir novamente, religar aquilo que estava desligado. E a sua vida nos salvará. Ou seja, a vida perfeita. Quem obedeceu os mandamentos perfeitamente foi só Jesus Cristo. Se você quer observar as leis de saúde, as leis morais, não tente fazer isso sozinho, você não vai conseguir. Você precisa de lembrar do seu pai. Você tem dois pais. Pai Adão, que trouxe esse pepino para nós. E o pai Jesus Cristo, que é o segundo Adão, que trouxe uma nova perspectiva de vida se você o aceitar. Aí você não será mais você. Eu lembro de um irmão aqui da igreja, já falecido, ele perguntava, quem é você? Eu falava o nome. E eu falei, quem é você? Eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Irmão Abreu. Então, é assim. E eu preciso, Deus quer o meu todo, não parte dele. Porque se você vai fazer alguma coisa bem feita, ou faz bem feita, ou faz meia boca. Mas se você fizer meia boca, não vai ter tanto sucesso. Então, para fazer bem feita, você tem que fazer num todo. Por isso que Deus fala, quero o todo de você. Para que você seja feliz, para que você tenha sucesso nos negócios, no amor, em tudo. Ele falou, se me buscar em primeiro lugar, as outras coisas eu resolvo. Então, gente, vamos aprender a confiar em Deus. Quando você vai no médico, ele estudou para isso, ele sabe mais do que você. E quando ele passa um diagnóstico, você tem que fazer, porque ele estudou para isso, ele entende mais do que você. Mas será que ele não pode errar? Ele pode errar. Ora, se você confia numa pessoa que pode errar e não confia em Deus que nunca errou e nunca vai errar, você está perdendo tempo. Então, gente, vamos aprender a confiar em Deus. Uma outra oportunidade, eu quero só confirmar aqui com vocês, nós temos a experiência de Daniel, né, de Davi, né, que eu pus aqui. Nem sempre quem é o maior é o melhor, né? O cara tinha quase 3 metros de altura, mas perdeu a batalha. E tem o Gideon, que Deus o chamou para guerrear contra um exército que era como a areia do mar. Está lá em Juízes 16, versículo 23. Então, testemunhando de que Deus é poderoso para transformar a sua pequenez numa grandeza. Se você vai lá na história de Eliseu, no capítulo 13 de 2 Reis, versículo 14, você vê o rei Jeoás foi visitá-lo quando ele estava para morrer. E só lembrou das bênçãos que esse homem trazia na morte. Mas ele expressou assim, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Então, quando nós testemunhamos, quando nós permitimos que Deus atue em nossa vida, você se torna um exército de um homem só.
Não se esqueça disso. Mas com Deus. Não tente fazer sozinho que você cai de cara. Então, deixa Deus ser Deus em sua vida. Permita, faz uma experiência. Até hoje, você deu só uma parte da sua vida. Experimenta permiti-lo totalmente, você vai ver a diferença. Converse com Ele através da oração, da prece. Busque nas palavras de Deus. Não leia a Bíblia tentando imaginar a sua posição. Deixa a palavra de Deus atuar em sua vida. Antes de ler esse livro é como qualquer outro, só que tem uma coisa. As verdades escritas aqui são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, se Ele é o mentor que ungiu homens e mulheres para escrevê-lo, então você precisa pedir a presença dele. Não vai a ler. Eu conheço um primo meu, que ele é ateu. Ele disse que já leu umas 3 vezes a Bíblia. Para ele é um conto de fada. Porque ele é maior no conhecimento e tudo. Então, ele lê e deduz aquilo que ele quer. Deixa a palavra de Deus atuar em sua vida. Peça a direção do Espírito Santo. Senão, não vai ter efeito. Então, a palavra de Deus foi dada para ser uma luz. Uma luz vai na frente e você atrás. Vocês já ouviram falar assim? Que Deus te acompanhe. A pessoa, quando fala isso, geralmente ela não fala por maldade. Mas, coitado, se Deus for acompanhar nós, Deus te guie. Que Deus te guie. Deus te acompanhe, meu irmão. Deus te guie é melhor, viu? Então, que nós possamos aprender. Ah, mas eu não quis dizer isso, mas você disse. Então, antes de falar, pense. Peça a Deus. Né? Quando você é atingido por uma agressão, automaticamente você quer fazer o dobro, né? Isso é normal. Né? Então, antes de fazer, você pensa, meu Deus, o que eu faço agora? Faça uma prece. Você vai ver que você vai dar menos oreada, vai trazer menos problema para a sua vida. Um erro não justifica outro. Certo? Então, quando você está lá no Face, o irmão falando no Face, eu vi esses debates aí políticos. Nós somos uma nação, nós somos uma família. Quem perdeu, quem ganhou, é nossa família. Vamos parar dessas brincadeiras sarcásticas de quem perdeu, de quem ganhou. Para com isso. Vamos respeitar as escolhas daqueles que foram infelizes e tentar respeitá-los. Você entendeu? Porque não é gostoso a gente ser aceito como a gente é. Por que eu tenho que obrigar o outro a ser do jeito que eu quero? Então, vamos orar por essas pessoas que fizeram escolhas erradas. Às vezes foi até na ignorância, porque existe muito trabalho de mídia e muita enganação que leva pessoas sinceras a cair no laço. Então vamos orar em vez de criticar, fazer essas brincadeiras sarcásticas. Isso só leva a uma coisa mais ruim. São nossos irmãos, vamos orar por eles. Vamos parar com essas coisas. E que Deus nos abençoe em nossos lares, nossa família, nosso país, e nos dê sabedoria. Permitamos que Ele nos dê sabedoria. Né? Nós temos que permitir. Que Deus abençoe.